Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Espero encontrar todos bem. E aí, estão seguindo a regra da quarentena? Estão lavando bem as mãozinhas? Estão usando a máscara? Que legal! Estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo a continha de operações? Estão tirando a prova real? Que legal! A aula passada foi de ciências e a gente falou sobre a qualidade da água e o tratamento da água. A gente vai chamar o nosso amiguinho, não é? Que sempre está com a gente, não é? É o Cícero. Vem cá, Cícero! Oi, minha gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, tá? Estou sempre com vocês aqui, junto com a professora, né? Sempre perguntando se vocês estão fazendo a tarefinha. E aí, vocês estão fazendo a tarefinha? Estão? Que legal! E as continhas de operações estão fazendo também? Que bom! Então, não deixe de fazer as continhas de operações e tirar a prova real, tá? Para vocês aprenderem muito, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau, Cícero! Vou passar um vídeo, tá? Sobre a aula de hoje e vocês assistam para depois ver a aula que a tiazinha vai falar. Um sistema de abastecimento de água é composto por captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. O processo, além de garantir uma água de boa qualidade, busca aproveitar o máximo desse bem tão valioso. A água bruta é captada nos mananciais, que geralmente localizam-se em áreas de preservação ambiental. A forma de tratar depende da qualidade da água que se encontra no manancial. Uma delas é assim. Com o auxílio de bombas, a água bruta é captada no manancial e transportada até a estação de tratamento por meio de adutoras. Após ter sua acidez ajustada, a água recebe um coagulante que agrupa as partículas existentes formando flocos. Em seguida, os flocos se separam da água em uma unidade de clarificação. A água clarificada é encaminhada para a filtração. Esse filtro é composto por camadas de areia que retém as impurezas ainda presentes na água. Até aqui, a água já está quase própria para o consumo, só faltando alguns toques finais. As etapas de desinfecção, de fluoretação e correção final do pH. Em um tanque de contato são aplicados o cloro, agente desinfetante, o flúor para prevenir a cárie e a cal para corrigir o pH. Dali, essa água tratada segue para o reservatório, de onde sairá para abastecer as áreas de consumo. E aí, meus amores? Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de geografia. E vamos falar sobre a hidrografia. Então, preste bastante atenção na aula de hoje. Então, vamos falar agora sobre hidrografia. A Terra, ela tem grande parte da sua superfície coberta de água, salgada e doce. E aonde encontramos essas águas? Nos oceanos, nos rios, nos mares, nas geleiras, nos lagos e nas lagoas. O oceano, ele é uma grande extensão de água salgada que contorna o continente. Então, o nosso planeta, né, o nosso planeta Terra, ele tem mais água salgada do que água doce. Não é? Então, o nosso Oceano Atlântico, ele banha o Brasil, certo? A parte dos continentes que é banhada
pelo oceano, ele recebe o nome de litoral. Então, o continente, né, ele é banhado pelo oceano e recebe o nome de litoral. Vamos falar do rio. O rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar, né, ou a outro rio. Quais são as utilidades dos rios? Eles têm várias utilidades do rio, né? Eles são para o nosso lazer, né? Eles são fontes de águas, são fontes de alimentos para vários tipos de espécies, né? Os peixes e outras espécies que tem no rio. Ele produz energia elétrica pela barragem. Então, a cada parte de um rio, damos um nome. E a gente vai aprender e vai falar de cada um deles, tá bom? Então, a cada rio, damos o nome de elementos. E quais são esses elementos? Aqui, ó, nascente, leito, margens, foz e população ribeirinha. Então, vamos falar de cada um deles. Vamos falar da nascente? O que é uma nascente? É o lugar onde o rio nasce, né? Onde começa o rio. Então, é chamada de nascente. Vamos falar do leito. O leito é o lugar por onde correm as águas dos rios, né? Onde o rio nasce, então começa, né? Aquela água do rio começar a correr, não é? E as margens? As margens são as terras banhadas pelo rio. Então, o rio, né, a correnteza da água do rio vai abrindo as margens. Vamos falar agora do foz. O foz é um lugar onde o rio despeja as suas águas. Então, quando vem, né, quando o rio nasce, né, vem as águas, que é o leito, né, aquelas águas que correm, né, o rio, a água do rio, né? Então as margens vão formando as margens, né, aquela correnteza de água que vai para o rio, né? E quando chega em determinado lugar, que é a foz, ele vai despejar para outros rios ou mares. Vamos falar da população ribeirinha. A população ribeirinha, os rios têm dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Então, a população ribeirinha, ela são moradores, né, que moram na margem dos rios, né? E eles precisam desses rios, eles dependem desses rios para sobreviver. Lá eles pescam, eles usam essa água para tomar banho, para beber, para cozinhar. Então, quem mora nessas águas precisa desses rios limpos, não é? Devemos lembrar que mesmo sendo tão importante para a vida, os rios ainda estão sendo maltratados, não é? Jogando lixo nos rios, né? Ficam sem condições de uso para nós seres humanos e os peixes e outros seres que dependem de diversas formas da água, né, dos rios para sobreviver. Então, o próprio ser humano, eles sujam os rios, né? As fábricas jogam esses dejetos, então vão poluindo os rios, não é? E os animais vão morrendo e essa água fica imprópria para o consumo para nós seres humanos. Então, vamos preservar o nosso meio ambiente, não vamos poluir os rios, porque a gente depende, os animais também dependem desses rios limpos. Então, pega lá o teu caderno de matéria e abre na matéria de geografia e vamos fazer uma atividade sobre o assunto de hoje, sobre hidrografia, que foi o assunto que a gente falou hoje. Então, eu passei uma atividade sobre o assunto de hoje, que foi hidrografia.
Vocês vão copiar, tá? E responder. E depois eu quero ver na próxima aula. Vou explicar o primeiro quesito. O primeiro quesito, ele fala assim: como se chama o lugar onde o rio nasce? A tiazinha falou, né, dos elementos dos rios. Tem a nascente, temos o leito, temos a margem, o foz, e também a tiazinha falou da população ribeirinha. Então, veja, né, primeiro quesito, o lugar onde o rio nasce. Segundo, como é chamado o oceano que banha o Brasil? Então, é o Oceano Pacífico, Atlântico. Então, você já ouviu dizer qual é o oceano, né, que banha o nosso Brasil. E o terceiro, ele fala assim, o que é foz. Então, vocês vão responder, prestar bastante atenção, né, na aula de hoje. Pode olhar pelo livro também, né, do que tem aí falando sobre hidrografia. E vocês façam a atividade e respondam, tá bom? Vamos agora para a nossa continha de operações. Vamos prestar atenção, vou tirar a prova real das continhas e também vamos falar dos múltiplos de 3, de 5 e de 7. Vou explicar a vocês, então preste bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Então, tem uma continha aqui de multiplicação de dois números. Vou multiplicar primeiro o 2. Vamos lá? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12. Vai 1. 2 vezes 3 é 6. Com mais 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho o primeiro resultado da multiplicação por 2. Agora, eu vou multiplicar o 6. Então, no primeiro número, eu vou colocar o sinal de mais e vou começar a multiplicar o segundo número, que é o 6. Então, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 é quanto? 36. Boto 6 e sobe 3. 3 vezes 6 é quanto? 18. 18 com mais 3. 18 com mais 3, 18, 19, 20, 21. Eu boto 1 e sobe 2. 6 vezes 1 é 6. Com mais 2, 8. Então, vou colocar 8 aqui de fora. E vou agora fazer o quê? Agora eu vou somar as minhas duas parcelas que eu multipliquei. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. 2 mais 0 é 2. 7 mais 6 é quanto? 13. Boto 3 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 com mais 1, 4. Tem algum número aqui? Não, então eu vou descer o 8. Então, o meu resultado deu 84.320. Eu vou pegar esse resultado, vou colocar aqui, ó. 84.320 dividido por quanto? Por 62. Então, aqui eu vou tirar a minha prova real. E quando a minha continha é de multiplicação, a minha prova real é de divisão. Então, antes de a gente começar, eu fiz a minha tabuada de 62. Então, toda continha de dividir de dois números, antes de começar, tem que fazer a tabuada, tá bom? Então, eu fiz a minha tabuada de 62. Então, agora eu vou começar a fazer a minha continha. A minha prova real. Vamos lá. Então, eu vou saber onde é que tem 84 ou abaixo de 84 na tabuada de 62. Então, eu vou procurar aqui. Não tem 84, mas tem 62. Por quanto? Por 1. Então, vou colocar aqui, ó. Quanto é 62 vezes 1? Dá 62. Então, vou botar aqui, ó, 62 menos e vou subtrair essa minha continha.
2 para chegar a 4, falta 2. E 6 para chegar a 8, falta quanto? 2. Muito bem. Agora eu vou descer o número 3. Então eu vou ver na minha tabuada, onde tem 223, na tabuada de 62. Então eu vou procurar. Por 4 não dá, que dá 248. Então vai dar por quanto? Por 3. Aqui, ó. Por 3. Quanto é 62 vezes 3? 62 vezes 3 dá 186. Então, vou colocar aqui, ó. 186. E vou subtrair ela. Então, vamos lá. É 6 para 3? Não. Eu vou pedir ao meu amiguinho 1. Boto do lado do 3 e fica 6 para chegar a 13. Eu já tenho 6. Não é? Eu quero chegar a 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 7. Esse 1 daqui vai descer e vai somar com 8. 8 mais 1, 9. 9 para 2? Não. Vamos pedir 9 de novo, nosso amiguinho 1 emprestado. Então, 9 para chegar a 12. Eu já tenho 9. 10, 11, 12. Faltam 3. E esse 1 vai descer para somar. 1 mais 1, 2. 2 para 2, nada. Tem o número 2 agora para descer. Então, eu vou ver na minha tabuada onde é que tem 372. Na tabuada de 62. Achei. Por quanto? Por 6, que tem o mesmo valor. Então, aqui, ó, por 6. 62 vezes 6 dá 372. Vou subtrair 2 para 2, nada. 7 para chegar a 7, nada. 3 para chegar a 3, nada. Então, vou fechar a minha continha, acrescentar o 0. Esse valor que eu tirei a prova real, deu igual a esse? Observem. Deu igual a esse? Deu. Então, a minha continha de multiplicação está certa. Toda vez que eu tirar a prova real, se não bater com a primeira parcela, então a minha continha que eu fiz, o resultado está errado. Eu tenho que refazer, depois tirar a prova real para saber se deu certo ou não. Então, preste bastante atenção. Vamos agora para a divisão por 8. Então, vamos lá. Eu vou ver onde é que tem 76 na tabuada de 8. Por quanto? Ou abaixo de 76. Por quanto? Por 9. Quanto é 8 vezes 9? É quanto? 72. Ó, 72. Então, eu vou aqui, ó, subtrair. 2 para chegar a 6. Falta quanto? 4. Muito bem. 7 para 7, nada. Tem um 0 para descer. Então, eu vou ver onde é que tem 40 na tabuada de 8. Por quanto? Por 5. Muito bem. Quanto é 8 vezes 5? É quanto? 40. Muito bem. Então, vou botar aqui o resultado e vou subtrair. 0 para chegar a 0, nada. 4 para chegar a 4, nada. Eu fecho a minha continha. Agora, eu vou tirar a prova real dela. Então, vamos prestar atenção. Vou pegar aqui, ó, 85 e vou, quando minha continha dividir, a minha prova real é de quê? De multiplicação. Então, de vezes 8. Então, vamos lá fazer a nossa continha. 8 vezes 5 é quanto? 40. Eu boto 0 e sobe 4. Quanto é 8 vezes 9? 8 vezes 9 é quanto? 72. 72 com mais 4? 76. 76. Então, esse resultado aqui deu igual a esse? Sim. Então, a minha continha de divisão está certa. Agora eu vou falar sobre os múltiplos. Tia, múltiplos, como é isso? Os múltiplos de 3, de 5 e de 7. O múltiplo de 3 é uma tabuada de 3. Ou a gente pode fazer de 3 em 3, que dá os múltiplos dos números.
Vamos ver? Vamos lá. Então, sempre começamos por 0. Então, 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, se vocês observarem, é uma tabuada de 3. Ou a gente também pode fazer de 3 em 3. 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. E 9 mais 3 é 12. Então, a gente conta de 3 em 3. Que vai dar o mesmo resultado da tabuada de 3. Vamos ver agora o de 5? Vamos lá. Sempre começando por 0. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, se vocês observarem, é uma tabuada de 5. Eu fiz de 5 em 5. Vamos para de 7. Começando para o 0. 7 vezes 1 é quanto? 7. 7 vezes 2, quanto? 14. 7 vezes 3, 21. 21. E 7 vezes 4, 28. Então, esses são os múltiplos. Os múltiplos de 3 é a tabuada. Não é? A tabuada que a gente faz. Então, quando eles falarem, que na apostila tem, faça os múltiplos de 3, de 5, de 7. Então, vocês, o múltiplo é a tabuada. Se ele pediu um múltiplo de 4, um múltiplo de 9, um múltiplo de 7, um múltiplo de 6, de 2. Então, o múltiplo é a tabuada. Sempre começando por 0, tá bom? Então, preste atenção e faça a sua atividade na apostila. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi bastante interessante, não é? Então, faz lá a tua atividade, faz as tuas operações, não é? E na próxima aula eu quero ver essas tarefas e essas operações feitas, tá? Beijo, tchau!